Sim, é Na verdade. terra deles, os dois são chilenos. Vidal, os dois, aliás, já vestiram a camisa da seleção chilena. Então Chile. vamos lá com... E os dois trabalhando com o Sampaoli na seleção Sim, chilena. um jogando bem, um jogando mais ou menos. Exatamente. Os dois que enfrentam o Ñublense hoje lá no Chile e vão falar sobre esse jogo. Vamos lá. Muy especial, siempre cuando vengo a Chile el cariño es inmenso por lo que hemos hecho la selección, por lo que ha sido mi carrera, así que siempre muy agradecido y qué mejor venir con Flamengo a jugar a mi país. Ojalá sea un lindo partido y nos llevemos un gran triunfo. Creo que va a ser un partido duro. Ellos vienen jugando bien en el torneo nacional también, he visto sus partidos y bueno, son puntos importantes que nos van a permitir ponernos en una posición muy buena para lo que sigue en la competencia. Sí, eso se siente en cada partido. Creo que la confianza ha sido lo principal en mí para llegar a esto, que es el cariño. E aí, amigos? Olha aí, imagens da chegada do Flamengo lá no Chile. O Vidal falando do carinho, obviamente, que sempre recebe da torcida chilena. E o Flamengo precisando vencer para ter tranquilidade nesse grupo. Lembrando que o Racing ontem venceu. O grupo... O Racing ganhou do Alcas, né? Isso. A matemática do grupo enroscou mais do que a gente imaginava na hora do sorteio. Sem dúvida. Não era assim um grupo facílimo, se eu dissesse que ia nadar de braçada, mas enroscou muito com alguns resultados, principalmente a derrota do Flamengo na estreia, com Alcas. Agora, a perspectiva é muito mais de segundo lugar do que de primeiro, Racing bem. E em relação ao Vidal, Abel, é legal ele receber esse carinho, né? Porque aqui a torcida tá pegando no pé dele. E a gente vai ter de ver como o Flamengo vai... Há uma preocupação muito grande do São Paulo com a parte física, né? De grande parte do elenco. Não sei se fará muitas alterações, né? Do time que vai começar contra o Ñublense. É muito importante saber a condição do Arrascaeta. O Arrascaeta está com a delegação, nós vimos as imagens no Chile. Me parece que se ele tiver condição, ele vai para o jogo. E começa com a Arrascaeta. E aí muda um pouco, né, o desenho do time. Não teria o Vitor Hugo, do time que venceu o Corinthians. Pulgar cresceu muito com o Sampaoli. Achei o Vitor Hugo tímido. Também achei. Mas o time foi tímido, Abel. Time, né? De muito toque Mas lateral criação, e mais lento para jogar. Não é muito a cara, a feição desse time, né? Não de não ficar com a bola. O time é um time de ficar com a bola. Mas como que vai ser? Vai ser um time mais agressivo para incomodar mais o Ñublense. O Flamengo tem totais condições de vencer o jogo fora de casa, mesmo com essa dúvida em relação à condição física de um e de outro. Então, na sua visão, o Flamengo tem que ser mais agressivo. O que tem que Flamengo mudar tem em relação ao que jogou domingo? É a troca de passe mais rápida, um time mais rápido com a bola, um time, quando perde a bola, pressionar um pouco mais, um time que faz o que sabe fazer e que não conseguiu fazer domingo contra o Corinthians. Por mais que o Corinthians tenha tido uma proposta de se defender no próprio campo, de tirar espaço, acho que o rubro-negro, o próprio Sampaoli admitiu que, olha, o resultado foi muito bom, foi uma vitória que a gente vai contar uma história bonita com um zagueiro machucado que virou centroavante, mas o time tem condição de jogar mais, de oferecer mais com a bola. E acho que é o desafio hoje. Mas a gente está falando de um Flamengo que tem história para contar diferente, né? Tem atores, vamos dizer assim, para produzir uma história, um filme diferente, coisa que não está acontecendo ainda. Já melhoras identificadas, né? Que a gente consegue entender do que era com o Vitor Pereira por que está agora com o Sampaoli. Tem o que o Prats falou, que é uma questão física que preocupa muito. Né? A gente fala do jogo antes do Corinthians, que ele troca 5 de uma vez por uma necessidade clínica ali dos jogadores mal fisicamente. Contra o Bahia, né? Sentindo lesão. Então, é uma série de situações. O Flamengo perde muito quando perde seu miolo de criação. Depender só do Gerson caindo pelo lado esquerdo, depender ali do Wesley fazendo um corredor, o Ayrton Luz, é muito pouco. Então, o Flamengo precisa de um jogador cerebral para fazer esse time chegar com mais qualidade. O Gabi não fez um grande jogo contra o Corinthians, longe de ter feito um grande jogo contra o Corinthians, não perdeu oportunidades, foi pouco participativo ali em situações importantes de jogo, principalmente perto da grande área. Decisão dele de chutar ou de dar o passe, muitas decisões equivocadas. Precisa mais desses jogadores. Se são jogadores que ainda conseguem corresponder fisicamente, eles precisam render mais. Puxa vida, mas eu fico pensando, por mais que tenha perdido criação no meio campo, ainda sobra tanta gente com condição. Sobra. Ainda tem o Ayrton Lucas, ainda tem 2 homens gol lá na frente, ainda tem o Gerson, que na mão do Sampaoli é mais um atacante do que
do que um meio-campo. Será que não dá para ser mais intenso? Eu acho que o Flamengo tem obrigação hoje de ser mais intenso. Contra o Corinthians, o que faltou foi aquela intensidade que apareceu até em dias de resultado ruim. Sim. Foi intenso em Porto Alegre contra o Inter, foi intenso contra o Botafogo na derrota no Clássico. Foi não tão intenso, mas fez um bom jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, Sim. naquele 0-0. E mesmo ali se questiona a questão de jogar contra adversário com um homem a menos. E o Flamengo, ao contrário, é um time que parece estar caindo aos pedaços fisicamente. Vem de um jogo que teve que trocar 5 no intervalo. Outro jogo que perde o cara no vestiário. Alguma coisa está acontecendo ali. O São Isso Paulo... já aconteceu 2 vezes. Até eu ouvi alguém brincando outro dia, pô, o Flamengo tem que tomar cuidado com o aquecimento. Pois é. O aquecimento antes Tá do jogo. perdendo jogador. E Foi mesmo... uma vez com o Arrascaeta, não foi? E uma vez com o Gerson, foi isso? Exato. É. E mesmo durante a partida, perdendo jogadores, o Sampaoli, ele falou isso na última coletiva, o jogo que ele quer pede intensidade física, lá em cima. Então é por No isso que tá máximo. esfarelando, né, professor? Então dá... Pedro machucou batendo pênalti, lembra? Foi. Também, e vindo de uma outra O contusão, Goiás. de uma contusão diferente. Mas- Ele joga aquela partida, estava ameaçado de não jogar por causa de tornozelo, acaba jogando, e na hora que cobra o pênalti é uma outra contusão. Então precisa botar isso aí. Posso acrescentar um outro detalhe, ou outros detalhes, para a gente analisar esse jogo de logo mais, entre Ñublense e Flamengo? Primeiro, o Racing foi a 10 pontos, o Flamengo tem 4. Óbvio, o Racing com um jogo a mais, porque ganhou ontem do Alcas. Só que, ó, assim, Racing 10, Flamengo 4. O Alcas 3 e o Ñublense 3. O Ñublense, no momento, é o lanterna do grupo. O Ñublense é de uma cidade chamada Chilán. Ele não poderá mandar o jogo na Não. sua cidade. Vai mandar, se não me engano, a 100 do quilômetros. estádio. Acho que é Talcahuano, Concepción. São cidades... O Bom, Everton enfim. Cabello viveu isso ontem, né? Não é de Valência e jogou em Valência. Em resumo, não vai ter aquele caldeirão, pressão de torcida. O time do Ñublense não é um timaço. O Flamengo tem tudo. Tem obrigação de ganhar, nem de empatar. Ou estou exagerando? Ganhar bem, né? E aí ganha Eu bem. acho que ganhar bem. Tem muito mais time. Ganhar Não vai com ter aquela intensidade. pressão de torcida de Libertadores. Eu acho que Estou exagerando? Não, eu acho que tem a obrigação de ganhar bem, tanto no desempenho quanto no resultado. Vir com uma boa vitória, porque é importante, né? Saldo, Claro que é. a briga com o Racing a gente não sabe como vai acabar. E a gente fala do ranking geral, né, dessa primeira fase de grupos quando acaba. Para quem decide em casa, quem não... Então tem uma série de coisas aí que no decorrer da competição isso vai somando. E é importante o Flamengo fazer um bom resultado hoje. Eu acho que falar em Flamengo fora do mata-mata é quase impossível, teoricamente, porque mesmo que o Flamengo tropece hoje, empate ou seja derrotado, Faz 2 jogos em casa. ele vai terminar com 2 jogos em casa, contra o Racing e contra o Alcas. Isso. Né? Então, o Flamengo não classificar, ele teria que fazer um esforço absurdo, assim. Teria que ser uma incompetência enorme. Mas eu acho que o Flamengo, pelo que é e pelo que tem, ele tem que pensar em lutar pelo primeiro lugar do grupo. Sim. Não vamos Tem nem condições. eu prefiro nem cogitar em eliminação. O Flamengo tem que pensar. E, como eu disse, neste momento o Racing está com 10 e o Flamengo está com 4. Se o Flamengo ganhar hoje, vai a 7 e o próximo jogo é no Maracanã, Flamengo e Racing. Pra, de repente, o Flamengo ainda... Eu acho que o Flamengo tem condições de pensar em ser o primeiro do grupo. Porque isso, como a Natália acabou de dizer, isso influencia nas fases que sim. seguintes. Claro que sim. Claro. E a não vitória hoje cria um abismo de pontos Sim. muito, Racing, né? muito desconfortável. Né? O Flamengo... a desclassificação, então, é catástrofe. Porque significa perder vaga para Ñublense ou Alcas. Exato. Aí não dá, né? Aí para tudo. É atual campeão, gente. Vamos dar uma olhada na provável escalação do Flamengo contra o Ñublense. E quero mandar um beijo Pra quem? para Paquita Rubro-Negra. Ela tá de olho, Ela hein? mandou mensagem. Artista, hein? Ela tá de Ontem. olho. Ontem ela me mandou mensagem depois do programa. É? Poxa, ela falou assim, você mandou abraços, beijos pro Theo José, torcedor do enciumada. Goiás. Olha que mandou abraço, manda pra mim. cara dela, Então hoje eu contou pra mando. mim. Paquita Rubro-Negra. Armadinha, Ontem eu fui encontrar ela, tô esperando ela até agora. Ah, vai ficar esperando. Provável escalação do Flamengo de Jorge Sampaoli e da corneteira e fanática Paquita Rubro-Negra. Santos no gol. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Thiago Maia, Gerson Arrascaeta ou Vitor Hugo, Pedro e Gabigol. É o provável Flamengo. A gente tem a agitação na hashtag agora, temos daqui a pouco. Então vamos lá. Só para completar. Esse Flamengo
Palpite. Agora eu quero ver. Essa é a hora séria do programa, professor. Capricha aí, não pode errar. Ah, meu eu palpite. Vou botar fé no Mengão hoje. 3-1 Flamengo. Só? Goleada? Então qual é o seu? 5-1. Que Para o isso? programa, Natália. Que isso? 5-1 pro Flamengo. Palpitão. Pô, se não ganhar Seu de... palpite será usado no vestiário do Eu Nublense. já usaria agora. Se não... Na Gente, pré-eleição se não hoje, ganhar- agora de manhã, antes do almoço. Bora, já Quanto foi o primeiro parou o café. jogo? Vem. Não Para o lembro. Quanto café. foi o primeiro? Flamengo e Nublense. 2-0, não foi? Não lembro. Quanto Foi a foi? estreia do São Paulo. Foi a estreia de São Foi Paulo. considerado puro Considerado- Mas foi... à época. E ainda mais pelo volume de jogo que teve. Seu palpite para fechar. E o Blense 0, Flamengo 2. Nublense 0, Flamengo 2. Professor? Não toma gol, não. 3-0. 3-0. Muito bem. Depois dos palpites, passamos para o Palmeiras. O Palmeiras joga em Assunción, no Paraguai, contra o Cerro Porteño. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai. Essa Nas é. ticas paraguaias, Eu gosto começamos dessa a bailar, galopeira. Não, Será pessoal, que o não, Palmeiras já peraí, bailou peraí, muito peraí, contra peraí. times paraguaios? Peraí, Abel.